Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Desta feita trazemos uma análise livresca, é verdade. Trazemos A Náusea, não sei se estão a ver, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês que escreveu A Náusea em 1978. Este Náusea é escrito de uma maneira, aliás, foi escrito de uma maneira inicialmente demasiado filosófica, se quisermos pensar assim, mas por indicação, curiosamente, de Simone de Beauvoir, Sartre resolveu reescrever e publicar a obra com tons mais literários. Aliás, o título inicial do livro até era para ser chamado de Melancolia, mas novamente por indicação do seu editor, Sartre mudou para A Náusea. Este é, sem dúvida, um bom livro de entrada para o existencialismo e está escrito em forma de diário. Este livro, além disso, traz como protagonista o intelectual Antoine Roquetin, acho que é assim que se diz, uma personagem extremamente individualista, que é, no fundo, símbolo de uma geração que descobre, horrorizada, a ausência de sentido para a sua vida e para a sua existência. Num diário, a personagem passa então a catalogar impiedosamente todos os seus sentimentos, que culminam numa sensação penetrante e avassaladora, neste caso, da sua náusea mais profunda. E pronto, e penso que está aqui feita uma contextualização interessante para, servindo como mote para o debate que será a análise deste livro muito interessante. Vamos começar. Ora bem, pode ser por ti, Diogo. O que é que tens a dizer sobre este náusea de um ponto de vista mais global? Sim. E pronto, os teus sentimentos para com a obra. É o primeiro livro que leio deste autor, portanto, a sua obra mais aclamada, mas tenho a certeza que também com o passar do tempo, não só as suas ideias, mas talvez também outras obras, também possa isso clarear mais na minha mente, ou posso perceber melhor a sua forma de pensar, ou a forma como ele sentia as coisas, ouvia as coisas. E eu penso que esta náusea acaba por retratar muito essa questão da visão do mundo, como tu falaste, o existencialismo. É o grande modo para o existencialismo, esta é uma obra de referência e é isso mesmo que nós sentimos na leitura. Interessante o que tu contaste da questão do Sartre reescrever isso em forma mais de conto, portanto, de forma mais literária, Certo. não tanto uma leitura mais filosófica ou mais barra científica, que aí as coisas tornam-se um bocadinho, se calhar, mais complicadas, ou se calhar muitas vezes as pessoas procuram esse tipo de textos com objetivos mais definidos. E aqui eu penso que a estratégia do diário realmente funciona perfeitamente, porque tu acompanhas o Roquetin numa viagem pela sua mente e pela sua alma. E eu penso que a partir daí tudo o que é o escrever no papel é que tu sentes, ou pelo menos eu, é engraçado porque eu lia o livro e sinto que é realmente ele que teve com a caneta dele, neste exemplar que eu tenho, até por se calhar ser um bocadinho mais antigo que o vosso, que ele teve aqui a escrever mesmo com a caneta dele, ou na sua máquina de escrever, e aquilo está ali à minha frente. E isso é um sentimento de aproximação muito, muito própria para absorver a história, não é? Completamente, claro. Sim. E o existencialismo eu penso que acaba por ser uma coisa até bastante relevante e importante nos dias de hoje. Portanto, é uma obra que coisas que eu li, depois passando isso para o dia a dia, ou sentimentos que eu muitas vezes tenho em comum, não é? Isso faz com que realmente pense que esta obra até acaba por ser necessária a ser interpretada por mais gente, ou se calhar a certas pessoas fazia-lhes bem interpretar esta obra. E o Roquetin, eu gosto muito como o Sartre passa para cá para fora, digamos assim, os seus sentimentos da tal náusea, ou sentimentos simplesmente do que é a confusão, do que é a tristeza, do que é a alegria, do que é a monotonia, do que são os pormenores. Interessante também a sua referência à música, há ali uma certas passagens onde a música também tem uma referência muito interessante. Gosto muito daquela questão, por exemplo, do Roquetin, tu percebes que ele é um pequeno burguês que realmente, ele no fundo conta tudo o que vê, e é interessante perceber o que é um simples olhar, que quase podemos interpretar isso como se fosse uma fotografia. O que ele faz é, ele interpreta tudo, o porquê do café estar frio ou não, o porquê de certos gestos, o porquê daquela pessoa ser mais gorda ou mais magra, sendo mais gorda, o que é que isso pode advir aí,
a questão da roupa, portanto, essas análises minuciosas que por vezes nós, se calhar, também damos-nos conta, se pararmos para pensar, também sermos o Sr. Rockettino. Em certos Sem momentos, dúvida, quando estamos num transporte público, quando estamos à espera de algo, sem dúvida. quando estamos simplesmente de cabeça cheia e estamos a olhar para o nada e às vezes estamos focados num ponto e a partir daí as coisas parece que está tudo em background, tudo a acontecer e a tua mente está a divagar por muito longe. E eu penso que é o tentar chegar a esse subconsciente do ser humano que eu penso que está a genialidade desta náusea, porque o que é existir? Esta é que eu penso que é a grande questão aqui. O que é existir? Não Sem é? dúvida. O que é E o existir dentro mais. de nós e os outros. O que é que são os outros na nossa existência? Os outros existem realmente? Existimos todos da mesma forma? Todos nós vimos uma certa coisa da mesma forma, de formas diferentes. Como é que interpretamos isso? Que fatores para interpretarmos algo de uma certa forma é que pode divergir de mim para ti, Tiago, para ti, Bernardo, ou para o Luís ou para o João? Entendem? É nessa também sentido de provocação que eu penso que está a genialidade da náusea. Porque depois, como narrativa em si, Sem eu dúvida. penso que não é algo de muito complexo, o que é, portanto, a estratégia de escrever um diário e a partir daí contar a sua vida. E é a vida daquele personagem que nos complementa de uma forma extremamente abrangente. Porquê? Abrangente porque não só nos faz refletir na vida dele, mas também nos faz refletir na nossa própria vida e nos que nos rodeia. Pronto, para mim essa é a grande valência e mensagem que eu tiro daqui da náusea, que já estou aqui a discursar há um bocadinho, mas até é pouco para o que uma pessoa realmente consegue refletir sobre. Portanto, Sem podemos dúvida estar aqui em alguma. uma discussão muito, uma grande, pronto, densa. Densa é a palavra se calhar Uhum. mais apropriada aqui, mas quero-vos ouvir também. Olha, Diogo, devo dizer que achei a tua intervenção introdutória muito interessante e eu tenho a certeza que o Bernardo vai conseguir estar ao nível nesse sentido. Bernardo, qual é que é a tua opinião então sobre esta Náusea. sobre este náusea? Deixou-te nauseado, digamos assim, ou muito pelo contrário? Eu, com a idade, sinto que... Agora, Opa, não, tiveste muito bem. Muito bem. tive. E mal Tiveste comecei. muito bem. E mal comecei. Vê lá. Pá, isto tem tudo para correr bem. Esta é a Está muito bom. essência da coisa. Muito bom. As expectativas estão baixas, eu sei. Com a idade, tenho sentido cada vez menos náuseas. Ok. Porque... E isto já vai fazer sentido com a obra. Portanto, começo pela minha experiência, porque eu acho que quando estamos a abordar também filosofia, e é um pouco aquilo que temos feito quase que por acaso, não é? Só analisarmos um livro e começámos a analisar este também sobre filosofia. E é sempre impossível, com qualquer obra, mas em particular com a filosofia, nós não passarmos as páginas para a nossa vida e fazermos uma reflexão daquilo que estamos a ler e da forma como estamos a viver. E acho que é também essa a grande valência de lermos filosofia. E é por isso que tem sido uma aventura bastante prazerosa. E com isto, ou seja, queria referir o que é uma náusea aqui no livro. Vou começar por aí. É um sentimento de que, para com o nosso protagonista, um sentimento de que o mundo, apesar de tangível, é bastante absurdo e amorfo. E essa realização de que não existe nada para além daquilo que conseguimos ver, ouvir, cheirar, leva-nos a um estado de carência. E uma carência que depois cada um colmata à sua maneira. E existem Verdade. N formas de colmatar essa carência. A forma aqui do nosso Rockettino colmatar essa carência é mergulhar no profundo estado de existir. E o Sartre tem uma frase, não no livro, mas que comentou posteriormente, que é: a existência precede a essência. Ou seja, nós primeiro existimos e só depois é que atribuímos significado à existência. Mas não conseguimos atribuir significado a algo que não existe.
em primeiro lugar. Ou pelo menos existe na nossa cabeça. Tem que existir na nossa cabeça. Ok. Não é? Sim, porque Tem o que abstrato não, é possível exatamente, o abstrato. atribuir Estamos significado aqui ao abstrato, não é? Mas exatamente, claro que sim. existe na nossa Mas cabeça, ele pronto. tem que existir na nossa cabeça. Ok. Não lhe podemos atribuir significado a algo que não existe. Portanto, para vivermos, precisamos de criar propósitos para deixarmos de existir e começarmos a viver. E é esta passagem que é tão difícil de fazer. O nosso protagonista está entalado entre a sua existência e a sua essência e não consegue caminhar para a essência. E isto porque dava a referir-me a mim no início da intervenção, porquê? Porque eu acho que já estou a viver. Então, como já estou a viver, como tenho propósitos e como tenho caminhos mais ou menos delineados, ainda que aprecie uma boa dose de surpresa e de inesperado, acho que é também um pouco do sal da vida. A ler a náusea é como que dar um passo atrás nas minhas vivências. É, ok, eu quando estou a ler a náusea não estou bem a viver, estou a existir com o protagonista. E é um passo interessante porque depois depois quando eu vou viver de novo, vivo de outra forma. Vivo porque o interessante destas ideias é que muitas vezes nós não pensamos sobre elas. Nós simplesmente fazemos as coisas e acreditamos no que acreditamos porque sim. E quando paramos e refletimos sobre as circunstâncias e sobre o nosso modus operandi na vida, é interessante que chegamos a conclusões que não teríamos se não tivéssemos dado este passo atrás. E eu acho que este livro, este livrinho, é como se fosse um passo atrás. É darmos um passo atrás para depois darmos dois à frente. Ou mais. Eu acho que é a grande valência desta obra. É que na essência é uma dramatização da existência. E oferece um contraponto à tal azáfama do dia-a-dia que somos muitas vezes obrigados a enfrentar. E lá está, como com a idade eu tenho tido cada vez menos náuseas, ou seja, tenho cada vez menos esta lucidez da existência, porque estou compenetrado nas minhas tarefas, eu tenho que recomendar a náusea logo numa primeira intervenção, porque precisamente permite-nos refletir sobre o estado da existência, sobre o porquê de existirmos, todas essas questões que falaste, Diogo. E isso é algo que está um bocado fora de moda, ou pelo menos Mas, por exemplo, no desculpa século interromper. XX era mais intenso essas crises existenciais. Agora é um bocadinho mal encarado, Mas também estamos mais distraídos. estamos mais distraídos. Sim, mas E uma eu coisa, Porque queremos. força, é só um pequeno porque apontamento. também Há nos bocado impõe. estavas a falar da questão do dia a dia, ou de Às ele vezes. ter esses pensamentos, o Rocketinho, para fugir do dia a dia, mas no fundo ele é o dia a dia dele analisado à lupa, portanto não é uma imersão nisso, em vez de ser o fugir, não é uma imersão nisso, ou tornar isso um bocado até doentio, certas coisas, certas reflexões que ele tem. Às vezes, pelo menos foi o que eu absorvi, coisas que pensar tanto numa coisa tão pequena, não é? Como uma simples atitude, Sim, ou um qualquer. conjunto de pequenas atitudes num pequeno espaço, curto espaço de tempo, e isso ele ficar ali a matutar sobre aquilo durante imenso tempo. Às vezes Exatamente. penso que existe isto aqui na náusea, e é isso que eu Existe. até penso que acaba por ser doentio. Correto, mas Portanto, não doentio fugir, porquê? mas focar demasiado. Não é fugir. Aqui, se calhar, se disse fugir, se calhar não foi a palavra mais feliz, porque aqui é o contraponto ao facto de tu muitas vezes não teres tempo para parar e fazer essa reflexão E ele tinha tempo a mais. intensa. Ele tinha Pois, demasiado tempo, pois, ok, exatamente. Só que pronto, o então a grande metáfora aqui eu acho que é precisamente essa, que é, ele tem tempo demais para encontrar as suas respostas e no fundo não consegue encontrar a verdadeira resposta à grande Ele, pergunta que ele é encontra muitas respostas. sim, Muitas mas a respostas. Ele questão encontra é resposta para mas, tudo. mas a questão isto às é vezes para a E isso verdadeira leva a mais pergunta, perguntas. só pode que ir a além questão do é É tempo. assim Isto uma pode ir além do constância. tempo. Esta só, questão do existencialismo ou do refletir sobre as coisas pode ser além do tempo, mas não é este o caso. E Sim, até se calhar estamos. aqui, Tiago, tu, não sei
sim ou se não, vais tocar depois na questão do Cândido. Ah, Porque é o realizar. sim, imagina, eu ia começar a minha intervenção pelo seguinte, que eu acho que é paradigmático no sentido em que a grande metáfora, a meu ver, do livro é precisamente que ele tem essa atitude de questionar incessantemente as coisas e de ter tempo para isso, só que ele não consegue encontrar a resposta à questão verdadeira e mais importante, que é qual é o sentido para a sua existência. Aliás, ele se calhar até consegue encontrar, só que a resposta é zero. múltipla. É zero. múltiplo. Ele encontra tantas respostas que depois não acaba por se definir. Está a cultivar Não, mas, mal o jardim dele, se calhar está a optar pelas coisas erradas. Ora, exatamente. Tenta cultivar, mas Porque tenta cultivar com as coisas erradas, se calhar. é um excelente contraponto isso, porque de facto a nossa personagem, no fundo, não acredita em explicações nem significados para a existência. E como o Bernardo disse muito bem, ele considera deste modo, portanto, a existência como uma espécie, é um absurdo, é em si, portanto, essa frase do Sartre sobre a essência e a existência está muito bem transposta para aqui. Eu gostaria então de introduzir outra personagem, porque de facto a nossa personagem principal tem aqui uma espécie de confronto com outra personagem, o autodidata, que é, ao contrário dele, um homem profundamente humanista. Porque ele diz que nós devemos amar todos os seres humanos. E, portanto, nós temos aqui, na minha opinião, dois grandes paradigmas. De um lado, a nossa personagem principal, o historiador, que é um anti-humanista, e por outro, temos o autodidata, que é um humanista, que é um humanista porque acredita no ser humano. E o autodidata acha que como é que nós conseguimos atingir, neste caso, a essência da nossa existência, ou pelo menos portanto, o propósito, é através do saber, do conhecimento. Nós construímos um sentido para a nossa existência. E já o nosso historiador, a nossa personagem principal, diz que a nossa existência é por si só sem sentido. Portanto, para o Roquetin, ou Roquetin, não sei qual é a maneira correta de dizer, mas não importa, a vida não é um romance com um princípio, meio e fim. Para ele, a vida é, no fundo, totalmente ligada ao acaso. No fundo, à contingência da vida. E portanto, é também interessante a ligação que fazes, Diogo, com a questão portanto, da arte e da música, porque já lá irei, porque um dos momentos chaves da narrativa para mim é quando ele sente que deixou de ter náusea. E isso está tudo interligado com a questão da música e da arte, mas eu já lá irei. Eu agora, como moderador, vou-vos questionar, para avançarmos um bocadinho na narrativa, que é, a meu ver, um momento-chave da narrativa, que é o encontro entre ele e a sua ex-namorada em Paris. Gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre isso, para também depois eu dar a minha opinião, porque, na minha ver, é um dos acontecimentos mais relevantes da história. Bernardo. Quando eles se encontram, a personagem é Anne, não é? Anne. Sim, tenho ideia que sim. Acho que é Anne. A Anne, ao longo do livro, ela é como um espectro que vai assombrando o nosso protagonista. Representa quase como uma assombração positiva, isto é, ele quando está nos bares, nos cafés, às vezes na biblioteca que ele gosta tanto, quando está a destilar sobre um determinado assunto, por vezes termina com alguns pensamentos sobre a Anne. Ou seja, depois de um momento de maior tumulto, ele pensa na Anne como um refúgio ou uma espécie de ponto mais otimista e um contraponto mais otimista e mais esperançoso de que o estado de nauseabundo, é assim, acredito, o estado de náusea, pronto, acredito que sim, é mais intenso. Quando ele pensa na Anne, acalma um pouco, porque começa porque lá está, começa a caminhar um bocadinho para a essência, porque numa linha em que a existência está na esquerda e a essência está na direita, quando ele pensa na Anne, caminha mais no sentido para a direita dessa linha, e quando está a descrever uma chávena ou a pensar nas raízes de uma árvore, ele está
muito mais conectado apenas com a sua existência. E isso provoca-lhe a tal náusea. Portanto, aqui a personagem secundária da Anne representa, para mim, esse estado de maior esperança. Quando eles se encontram, esse embate, que é um dos pontos mais aguardados da obra, que é mais para o final, lá está, há uma espécie de uma desilusão do nosso protagonista, na medida em que ele começa a perceber com alguma velocidade de que afinal não aquilo que ele idealizava sobre a Anne não se concretiza, ele não para de ficar assolapado com os seus pensamentos, luta por conseguir até estabelecer um diálogo com ela. Há várias interrupções em que ela se ri dele e ele não gosta nada desses momentos. Portanto, a solução aqui também é interior, ou seja, nós, enquanto estamos entre a existência e a essência, este processo de caminharmos para a essência é bastante pessoal, único, mas acima de tudo intrínseco. Se nós depositamos a essência em objetos, ou em pessoas, ou em momentos, acabamos por criar uma desconexão connosco próprios. Nós somos a essência. Nós temos de estar bem connosco primeiro, para depois conseguirmos atribuir de uma forma saudável essência ao outro. E aqui é uma das interpretações, o Sartre, e quando falamos particularmente em existencialismo, as interpretações são múltiplas e diversas e há muito espaço para riqueza e diálogo, e esta é apenas uma das facetas que eu retirei deste embate entre a Anne e o Roquetin. Gosto mais de Roquetin. Roquetin é fixe. Opa, mas não sei. Acho que é francês, Roquetin. Exato. Sartre era francês, portanto. Sartre é francês. É assim, de facto, a tua análise foi boa, Bernardo, a meu ver, porque ele percebe que a ligação entre eles terminou totalmente. E ele, é como tu dizes, havia essa esperança da parte dele de que com, portanto, um encontro as coisas pudessem retomar, mas de facto a paixão entre eles era... De uma forma geral isso é errado. Não, sim. Portanto, depositar esse tipo de expectativa de que vamos ficar quase que subitamente curados de um estado pronto, aqui quase que não sendo depressivo, lá está, como o Diogo disse, o existencialismo exacerbado tem um quê de doentio, não é? Porque deixamos de conseguir operar na vida para nos debruçarmos constantemente na dissertação de detalhes de tal modo ínfimos e insignificantes que deixamos de conseguir viver e raciocinar de forma saudável. Portanto, sim, não podemos depender de outras pessoas para que isso não aconteça quando estamos nesse estado. Podemos assegurar a elas, não é? Mas tentando sempre ter um fundo de que nós somos os culpados do nosso próprio bem-estar, não é? Sem dúvida. O resto são complementos fundamentais, mas complementos. Podemos fazer aquela distinção entre podemos precisar das pessoas para atingir um fim, mas nunca depender delas. E eu acho que essa é a ideia fundamental que pode ser aqui deixada. Mas até voltando a esse episódio, é interessante até que ele depois decide voltar a morar em Paris, onde já tinha morado, num dos momentos da obra onde eu até sinto que o Roquetin se revela mais firme e muito menos passivo perante a sua vida, digamos assim. Ele tinha uma tomada de posição que é vou voltar a morar a Paris depois deste encontro e, de facto, penso que fazer aqui um bocadinho mais de complemento à minha ideia, depois desse episódio e até então, para o leitor, eu acho que é bastante angustiante ver o modo como ele age perante a vida, que é uma vida, ele considera a vida, no fundo, um nada na sua essência, e essa é uma das teses fundamentais por parte de Sartre, que ele transpõe obviamente para a obra, e entre as teses é que existe diante de nós um vazio que vem com a nossa existência, existe um nada,
e que nós vamos preenchendo esse nada ao longo da nossa vida através de quê? Da profundidade das nossas escolhas. E lá está, e só mesmo para fechar esta intervenção e depois passo aqui a bola um bocadinho ao Diogo, é um bocadinho aquilo que tu disseste, Bernardo, que é outro ponto essencial em SAT, é que a existência precede a essência, ou seja, no fundo, não há essência alguma. Nós construímos, por meio da nossa existência, aquilo que seremos. E também aquela questão de que, no fundo, nós estamos condenados à liberdade. Isto é, não temos nada dentro de nós que nos limite e que a nossa vida é precisamente esse mar de escolhas que nós, ao longo da nossa vida, deparamos com obstáculos naturalmente. Diogo, o que é que queres comentar sobre esta ideia em concreto? É muito interessante. Está bem, pronto, ok. Tranquilo, é justo. É a escolha dele. É a tua escolha. Está né? condenado à liberdade dele. Não, é essa. Sim, eu penso agora, que mas vêm as consequências. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Diogo, só para dizer. É muito interessante, a meu ver, e acho que vocês concordam, como o Sartre consegue transpor, portanto, a sua ideia, a sua filosofia, ou para personagens ou para aspectos de confronto entre personalidades das obras. Eu penso que ele faz isso muito bem, sem ser muito... Claro que tem a sua profundidade, mas sem ser muito maçudo. O Voltaire, eu acho que consegue ainda, numa obra só, englobar mais. Sim. Mas o É Sartre... justo essa comparação. Mas o Sartre é talvez mais incisivo. Incisivo, se calhar não é a palavra mais... Prolífico. Portanto, é mais representativo em termos de dimensões. O que é que eu quero dizer com isto? Ele, numa personagem, consegue acrescentar, não a minimiza a estereótipos, mas... Sim. Ok, por exemplo, como estavas a falar do autodidata a retratar o humanismo, eu falo de uma forma tridimensional. Sim. Não é um humanismo raso. Ao longo da obra vai discorrendo sobre várias componentes do humanismo através dos diálogos dele. Enquanto que, por exemplo, o Sartre, o Voltaire noutras obras, nomeadamente, por exemplo, a do Cândido, é mais... a personagem simboliza. Sim, pequenos toques, não é? Exatamente, é mais emblemas, é mais colocar emblemas e não preencher tridimensionalmente as personagens. Também aqui a Náusea tem muito menos personagens do que, por exemplo, o Cândido. Mas pronto, força, Diogo. Diogo, o que é que tens a dizer sobre este comentário? É muito na linha do que o Bernardo disse, principalmente na questão de que ele faz a separação do que é do existir, não é? E do viver. E eu penso que essa outra personagem, não é? Ou neste caso, do sexo feminino, quando entra aqui é uma dinâmica na equação totalmente diferente, totalmente dispar, que o obriga a existir. Portanto, é a questão de realmente ter que confrontar com algo que vem da vida dele e que não está simplesmente preso na sua cabeça. Não é? Portanto, a tua relação que tu tens com alguém obriga-te a existir de alguma forma. A existir ou a viver? Eu acho que aqui é a existir. As duas coisas. É que eu acho que aqui a dificuldade dele é viver, não é existir. Ele existe muito bem. A questão é que ele é um pró-existir. Enquanto existe a solidão... Essa é uma questão muito pertinente, Fernando. Sai de toda não, é que aqui as palavras... Desculpa, sim. Força. Ok, eu acho que eu posso, se calhar, ter usado um bocado mal a palavra, mas é a questão do o estar isolado e o não estar. Porque uma coisa é mesmo já quando ele recebeu também a carta dela, não é? Tudo o que aconteceu a partir dali, o que ele imaginou ou não imaginou, o que é que pode acontecer, o que é que não pode, detalhes, muita coisa nele, sem dúvida. Passado, despertar o passado, e o que é que acontece? Porque é que também se cria muito esta confusão? É porque quando tu despertas o passado, e principalmente uma pessoa que está neste isolamento e que realmente fica preso na sua cabeça, no seu psicológico complicado, o que acontece é que quando uma coisa que até se calhar não correu muito bem, volta à memória, vem-te as sensações dessa altura, e tu nessa altura estavas a viver, e o que é que acontece? Provavelmente uma pessoa até fica mais existencialista, desculpem, ou até mesmo aqui a questão do Rocketing ficou mais existencialista, porquê? Porque viver trouxe-lhe uma desilusão, porque viver é também o risco, enquanto que a existência, tu mesmo que falhes nos pensamentos, enquanto isso não se transformar em vida, é território seguro.
Exato, por um É a lado é segurança. seguro. E, portanto, ele cria Excelente quase como um observação. mundo. Porque é isso que, no fundo, o livro acompanha bastante e o diário acaba por ser até uma arma. Há quem diga até, em questões mais de depressão e tudo, o diário, o escrever, não é? Portanto, deitar cá para fora os pensamentos é uma das chaves para ajudar no processo de recuperação. Aqui Confere temos uma perspectiva. pessoa que deposita isso tudo também em páginas, não é? No papel, e basicamente ele, nessa evolução, ou até chegar ao momento, ele também retrata coisas da vida dele do passado, várias vezes até, umas boas e outras más. Nesta questão, eu senti que foi algo mau. Portanto, essa pessoa voltar à vida, voltar a existir para ele, foi uma coisa má. E o que é que ainda se tornou pior? Porque quando passa, ou quando a existência passa também à vida, é a ansiedade que se cria. Ok, ela escreveu-me, isto foi uma atitude que realmente nós vamos estar frente a frente e nesse momento não me vai chegar só a existir. Eu vou estar a viver. E ele sabe disso. Porque a questão é essa, tu quando enfrentas essa dificuldade, tu desligas. Ou pelo menos eu, agora passando para a minha experiência pessoal, quando eu estou bem num encontro com os meus amigos e tudo, eu estou a viver realmente. Porque eu também sou uma pessoa que também penso muito, por exemplo, se calhar não a este nível, mas penso muito, ou terei os meus momentos, mas realmente quando estou ativo, digamos assim, quando estou a viver, a existência parece que passa para segundo plano. É inerente, mas está em segundo plano e tu estás a viver, estás a reagir também muito por impulso, ok? Não é que o pensamento não aconteça, mas é os impulsos Estás em tomam conta fluxo de contigo ti. próprio. E o que eu penso que acontece aqui no Rocketeer, nesse encontro, é que ele se sente, digamos, quase como perdido. Posso Porque ler uma ele passagem deixa de que ter sublinhei a esse controle propósito? sobre ele. Sim. Sim, Ele a sim. certo ponto refere: Irei vê-la de certo, estimo-a e gosto ainda dela do fundo do coração. Faço votos porque outro tenha mais sorte e mais habilidade que eu no jogo dos momentos perfeitos. Portanto, aqui está a Certo. jogar de que, de algum modo, quando eles se voltarem a encontrar, eu não me lembro, não sei ao certo, ela aqui já o tinha escrito, já lhe tinha escrito, Sim. portanto, quase certeza que já sabia que ia haver um encontro. Portanto, aquilo já está a imaginar de algum modo que vai ter que haver um momento perfeito. Portanto, está a projetar. Ou com ele, ou ele, ou outro. Essa passagem é interessante porque eu também É ficou na muito memória. interessante. Ele aí, o que eu penso que acontece é ele assume-se como culpado por não a ter satisfeito na altura. Uhum. Sim, Exato. sim. Posso ler outra que ele diz Sim. momentos Claro, antes, claro, claro. na mesma página. Também sublinhei. Tira a carta da carteira. Annie não escreveu. Meu querido Antoine. No fim da carta também não há nenhuma despedida delicada. Preciso de ver. Ponto final. Annie. Ponto final. Nada que possa fixar-me quanto aos seus sentimentos. Ou seja, ele está a tentar Dissecar. dissecar e prever que tipo de encontro vai ser. Ou É. seja, ela quer vê-lo, mas a angústia de não saber qual é a posição dela para com E o ele, motivo. Exato. sentimentalmente, provoca-lhe todo este jogo de existência, não é? Este Sim, turbinar, aliás, peço desculpa. é a ansiedade que cria Ansiedade, nele. exatamente. Sim, passam algumas passagens que sublinhei a esse Não, não, propósito. muito interessante, Também, Bernardo. Muito porque interessante. O também que eu gostei. penso que acaba por ser Sim. bastante importante aqui realmente neste encontro é esse tal conflito do existir e que o viver. Pronto, que o Bernardo também já deu introdução a isso. Eu Sem penso que é dúvida. muito isso que eu também consegui absorver dessa altura da narrativa na obra. A Entende? questão da responsabilidade que o Tiago falou, o facto de nós sermos a questão de como é que tu referiste, Deixa de ser o somos resultado das nossas escolhas. culpados. Sim, mas tu referiste a expressão que é culpados pela nossa liberdade, não Estamos condenados à liberdade. condenados, exatamente, condenados à nossa liberdade. O que é que isto pressupõe? Na teoria, e muito provavelmente factualmente, a liberdade é algo bom. Ou que Sim, sim, nós sim. falamos de liberdade como algo bom, particularmente em Portugal, não é? 25 de Abril e tal, pá, é uma Yeah. data e é um sentimento, a liberdade é um sentimento que nos diz muito. Mas quando aqui colocamos a palavra condenados atrás,
estamos a colocar uma carga negativa na palavra liberdade. Porquê? Porque com essa liberdade vem a responsabilidade e o assumir dos nossos atos e as consequências. Certo. E daí é que vem a possível condenação ou não dos nossos atos. Daí isso joga com o que o Diogo disse, que é a componente do risco. Quando estamos a existir, estamos tranquilos. Tranquilos do ponto de vista que não estamos a arriscar. Podemos estar na maior crise, mas não estamos a arriscar em nada. Quando começamos a viver, começamos a cometer riscos. Exato. São um bocado aquela metáfora do Fernando Pessoa que viajava dentro do quarto. Não precisava sair do quarto para viajar. Exatamente. E é muito interessante dizer isso, que eu até acho que foi Fernando Pessoa que escreveu que se nós nunca, ou melhor, ele até se dirige ao tu, se tu nunca escolheste ser livre, nasceste escravo. Eu até acho que é de Fernando Pessoa e acho que aceita que nem uma luva aqui. Eu acho que não estás errado. Eu acho que é mesmo de Fernando Pessoa. E acho que aceita como uma luva aqui. E o que eu acho também que aceita como uma luva é também falarmos sobre um dos momentos-chave da narrativa também, a meu ver, Para fechar. que é o momento em que o Roqueta deixa de sentir náusea. Que eu identifico que é o momento quando ele escuta uma música de Ella Fitzgerald, penso que é assim que se diz, sim. que é um momento muito interessante e com significado, a meu ver, para a narrativa, porque lembram-se de eu ter dito que ele achava que a vida não tinha princípio, nem meio, nem fim, e o que é que ele para-se com aquela música e verifica que essa música possui, de facto, um princípio, meio e fim. E ele, a partir daquele momento, ele consegue fugir da náusea, porque essa náusea é gerada pela contingência da existência. Mas, de facto, o que ele se apercebe é, e que é uma das mensagens-chave da obra, é que a vida deveria ser como uma música. Ou seja, com início, meio e fim. Mas, de facto, para ele, a vida não é assim. A vida é por acaso. A vida é... ou seja, a música e a arte, no geral, conseguem e conseguiram para ele, num instante, dar sentido à sua existência. Mas a verdade é que esse sentido dura apenas, na verdade, enquanto a arte durar. E essa eu acho que é uma das reflexões mais fortes portanto, do livro e da narrativa, e que eu acho que não podia deixar de passar assim claro. E antes de vos dar a palavra, vou só aqui partilhar convosco uma das frases que eu acho que vem no seguimento, em que ele diz: é tão difícil imaginar o nada. Agora eu sabia. As coisas são inteiramente o que parecem. E por detrás delas não existe nada. E pronto, e eu acho que é uma frase interessante porque, de facto, transpõe aquilo que era o seu estado de espírito perante o mundo, não é? Diogo, o que é que tens a dizer sobre... É muito subjetivo, é interessante, mas aí está, no fundo, o nós estarmos simplesmente a refletir os três, por exemplo, sobre essa frase que acabaste de dizer, dá em nada. Porque no fundo depende, ou então dá em muita coisa. Depende também do significado que atribuis às coisas. E a arte acontece muito isso. A arte é subjetiva e nesse aspecto é um espelho perfeito dessa afirmação dele. E ele encontrou aí significado porquê? Se calhar porque essa subjetividade é a única forma que ele se consegue, digamos, defender ou desculpar o significado à vida que ele atribui. Só assim. Ou então, a minha, pronto, também a minha premissa seria que naquele momento ele conseguiu se desligar dele próprio, ouviu a música ou sentiu a música e simplesmente se deixou viver durante 2 minutos e tal ou 3 minutos e tal, que é a duração da música. Mas Entendes? isso vai, porque isso também isso vai de encontro ao que eu estou a dizer. Sentimentos vai ao puros. encontro. Ao encontro, Exato. sim. Exatamente. Isso vai ao encontro do que eu estou a dizer, atenção. É uma discussão um bocado... É vazia e tem tudo. Ao mesmo tempo. Não, repara, aqui a arte, o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos, no fundo, nós gostamos já de arte a um ponto em que prolongamos o seu prazer ao falar dela. Verdade. Sim, existem várias e comentamos com outras pessoas. Dissecar a obra. Acontece. Exatamente. Como ele dissecava a vida, no fundo, não é? Exatamente. Como ele disseca a vida. Exato, mas o que nós estamos a fazer é o que ele fez com aquela música, que é começar a viver um bocadinho, mas nós vivemos, por exemplo, uma obra cinematográfica, chegamos aqui e estendemos o prazer ou o desgosto de a termos visto entre nós. É uma forma de prolongar esses sentimentos, essa vida, é uma forma de prolongar a vida, se entendermos a arte como um meio de nos enriquecer.
eu diria que essa é a junção perfeita nesse sentido da arte, de juntar a existência e a vivência. Porque aí está, tu consegues viver as coisas também, não só a experiência do concerto, do filme, da peça de É o teatro, equilíbrio. como depois a própria existência aliada à vida, porque tu estás com pessoas organicamente a falar e a discutir que tiveram uma experiência ou fisicamente no mesmo sítio que tu, igual a ti, mas que mentalmente, a nível existencial, se calhar foi uma experiência até diferente. E é Foram isso que para é outros interessante, espaços. não é? Essa subjetividade constante, não é? Portanto, há coisas que são factos e outras que são subjetivas. Sem E eu dúvida. penso que a náusea está em não sabermos ou estar num middle term que tu nem é uma coisa nem outra. Portanto, Sim, sim, ficas sim, sim, sim. preso no vazio quase. Não é? Sim, e o que vem reforçar, precisamente, a meu ver, o meu ponto de vista é, e agora já partindo para o final da obra e antes de irmos para recomendações, é que, no entanto, a meu ver, o final da obra é um tanto ou quanto esperançoso, porque o sentimento que o Roqueta partilha é que ele acha que vai sobreviver, mas é através de quê? Da sua arte, da sua obra, porque ele estava a criar, portanto, um Sim. livro por meio dos seus escritos, e ele acha que tem um sentimento profundo, depois de ouvir aquela música, que ele acha que vai conseguir sobreviver, digamos assim, e Ao prolongar processo a de sua criação. vida, exato, através do processo criativo. E por isso é que eu acho que o final da história é um tanto ou quanto esperançoso nesse sentido. E até deixo aqui uma frase só mesmo para fechar da minha parte, que é, em que ele diz: o meu objetivo foi atingido. Sei o que desejava saber. Compreendi tudo o que me aconteceu. A náusea não me abandonou e não creio que me abandone tão cedo. Mas já não estou submetido a ela. Já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Eu acho esta frase brilhante e que resume, em parte, o livro como um todo. E, A pronto, náusea é ele porque ele existe. Portanto, a náusea era um profundo estado de existência, e ele, antes de ser antes da sua essência, vem a sua existência. Pronto, porque uma coisa exatamente. precede a outra. Portanto, ele tendo este princípio, não vai procurar a existência noutros objetos ou outras pessoas. Ele vale por si. Existe por si. Ele está a existir. Pronto. Agora vamos caminhar então para a essência. Pronto, Exatamente. mas lá está. Agora, eu acho que muito rapidamente, não sei se tem em questão das notas, acho que cá aqui uma Pois é, sintonia. falta as notas. Pois, Sim, sim, porque eu sim. estava a ver que aqui a moderação estava a ir Mas eu na Estava-se achei que era a sintonia. tão, esquecer um eu achei que era bocadinho. tão indiscutível o 4 em 4 que Mas eu sabes acho que que. não acho que seja assim tão indiscutível. Por acaso também dou 4 em 4, Não, eu estou a brincar, porém, eu esqueci-me de perguntar. uh, lá está, é provável que alguém, é possível, aliás, que alguém leia esta obra e até se possa sentir um bocadinho perdida, porque Sim, o próprio livro tem um caráter também labiríntico, Um porque é bocado. a mente do senhor que tem momentos em que ela ferve. Um dos momentos que eu mais gosto do livro é quando ele vai ao êxtase da sua. Começa a projetar existência em tudo e o discurso chega a um ponto que fica incoerente, porque é uma tal febre que, por um lado, é bastante entusiasmante, por outro, pode desconectar aqui o leitor. E há aqui um risco, não é? Quando estamos só que depois, neste contexto da obra, aquilo que pode ser monótono torna-se brilhante, porque é o ponto. É o ponto. Nós podemos não ser muito fãs de filosofia existencialista, mas eu acho que escrever este livro é preciso estar num estado mental tal sem que dúvida. se torna uma proeza incrível. Não consigo dar Sim. menos mesmo que 4/4, porque só o desafio de escrever este livro e de colocar-me neste espaço mental em que tenho que Tanto pensar sumo. nestas dinâmicas, não sei, atenção, qual era, até que ponto é que isto não tem um toque de autobiografia. Sim, Ok? terá com certeza. Sim, eu Acredito também que sim. acredito. Acredito que sim, porque é muito desafiante, extremamente, até diria, desafiante, escrever sobre estes espaços mentais, não estando um bocadinho preso dentro deles. Uma das frases do. Respondeste
Até agora, exatamente. Uma das frases que eu já partilhei aqui em podcast, acho eu, da trilogia Before, não sei em que filme em concreto, é que o escritor diz numa apresentação do seu livro que, no fundo, é no segundo, que é autobiográfico tudo o que nós escrevemos. Portanto, Eu acho que é o segundo. de certa forma, isso eu também acredito que seja autobiográfico. Muito bem. Avançando. Portanto, eu também dou 4 em 4. Diogo. Porque acho que sim. Sim, admito que refleti um bocado. 3,75. Era porque é um bocado só o detalhe, é só mesmo o que o Bernardo comentou. Às vezes torna-se um bocado complicado para o leitor, certos momentos acaba por ser um bocado desafiante, mas em parte está aí também um bocado a magia ou o objetivo da obra e do escritor. E portanto, somando tudo, e como também mencionaste, a questão do esforço que é necessário, ou a mestria que é necessária para pôr cá fora uma obra desta envergadura. Epá, E o não primeiro dá, livro dele? Sim, Eu aí lá. é que eu 35, se não me engano. fico um bocado 38. 38. Sim, é 38? Ok. Mas sabes, também é interessante, a companheira dele, a Simone de Beauvoir era a companheira dele, e era um dos personalidades realmente muito Olha, fortes. não sabia. E Não isso sabia. Eu parece até que fiz não, mas é muito interessante. Eu não sabia e No fiz a sentido até referência no início, intelectual. mas ainda. Sim. Bom complemento. Não Simone de sabia. Beauvoir era a companheira dele e pronto, intelectualmente ali realmente era uma dupla de peso. E eu acredito, como tu fizeste na introdução ao Tiago, não é? Ela também teve um papel nisto tudo, no fundo. Claro, ela olhar para os escritos dele, opá, isso está filosófico demais, mete-me mais um bocadinho literário de como deve ser. Tudo ajuda, tá não, bem. mas eu penso que é justo, aí está, mesmo tendo esses momentos em que nem sempre foi fácil, que nesse aspecto, por exemplo, termo de comparação, o Cândido, eu acho que era mais fluido, nesse sentido conseguiu ser mais fluido, menos para mim, Talvez. mas não deixo por causa disso. 4-4 seguro, porque é uma obra Ó, importante, é basilar, é importante, é muito importante. muito bem. Basilar também serão, ou As nossas basilares neste caso, recomendações, não é? exatamente. E portanto vamos É. partir para elas com muito agrado. Bernardo, o que é que tens para recomendar? O que é que eu tenho? O novo filme do. Eu queria recomendar um livro, mas eu comecei a ler o livro e ia a meio e disse assim: epá, não. Na teoria era uma recomendação segura, porque era A Peste, do Albert Camus, mas eu não conectei com a obra da forma Do que Álvaro de Campos, não, seria do Camus. Camus. Camus, Exato, pá, o Camus. Camus. Eu Podia disse ser, Camus. Eles são podia ser do primos, Álvaro de acho eu. Campos. Eu acho que eles são Camus, eu primos queria em dizer quarto, Camus, quarto grau, mas... falhou-me aqui a dicção. Não, bom, teve graça, teve graça. Mas lá está. O que é que eu acho? O que é que eu estava a achar dessa obra? Que em termos de descrição socioeconómica estava muito interessante a perspectiva da peste e as implicações dela. Acho que dá uma descrições belíssimas, acho que examina a condição humana de forma exímia, porém as personagens estão a retrair-me algum aproveitamento da obra, estão-me a dar alguma resistência até a terminá-la. Não acho que estejam tão envolventes quanto as descrições. Okay. Eu adoro quando chega um momento em que ele começa a descrever o que se passa, porque esses momentos são realmente interessantes para mim. Eu pelo menos estou a conseguir ter um panorama do que é que se está a passar, quase que é muito evocativa a escrita dele. E é mas paradigmático à situação que vivemos, não é? Também, do Covid-19. Exatamente, esse é um ponto de contacto que eu também tenho estado a gostar com a obra. Apesar de que o pessoal está farto disso, inclusive eu, mas parece olha que os casos as maiores estão a aumentar. Não são combatidas com vacinas. É verdade, deixo isto para interpretações. Por isso pois mesmo, não, fica no ar. Mas pronto, lá está. Como não estou a conseguir, pode ser a minha culpa, mas não estou a conseguir enjoiar esse livro, vou optar aqui por um filme que realmente acho, inclusive, até importante recomendar, que é o novo filme do Bruno Gascon, que é o Sombra, que provavelmente quando o podcast sair já saiu dos cinemas, mas é um filme protagonizado pela Ana Moreira sobre um caso que nos diz muito, né? Do rapaz que desapareceu, o Rui Pedro. Exatamente. Desapareceu aos 11 anos, se não me engano. Posso estar induzido em erro,
acredito que foi aos 11. Mas foi pré-adolescência, mas nessa altura, sim. Eu acredito que sim, e é um filme que é um soco no estômago logo desde o início. Não sei se é por sermos muito próximos a essa história, mas é um filme que resulta emocionalmente em pleno. Eu chorei várias vezes, senti vários apertos na garganta. É um filme que está muitíssimo bem interpretado, é um filme que está muito bem filmado na medida em que comunica através das imagens os pesares da família, em particular a personagem da Ana Moreira, que é a mãe, na qual o filme centra-se mais a evolução do seu acompanhamento do caso ao longo dos anos. E a própria aparência dela é muitas vezes espectral, em que está ali uma pessoa a existir, mas longe de estar a viver. Vai ao encontro do que tivemos a falar até agora. É uma pessoa que está mergulhada completamente nos seus pensamentos e consegue agir até certo ponto, mas depois é de tal modo o desespero que a sua cabeça começa a levar a melhor e começa a entrar num estado mesmo lastimável, mas com toda a justificação possível. É uma história que merece ser vista. É um filme que tem um grau de aproveitamento muito relativo. Aproveitamento, ou neste caso de enjoyment, porque lá está, é duro, uma história dura, mas necessária de ver. Não é só a história do Rui Pedro, uma história de muitas outras crianças que desapareceram. Verdade. E que infelizmente vão continuar a desaparecer, e que este filme é uma bandeira. Né? Exatamente, e que este filme é uma bandeira, é também um aviso às nossas autoridades para estarem cada vez mais atentas e preparadas para reagir atempadamente quando estes casos surgem. Essa é uma grande crítica do filme, que implica bastante a inação das autoridades nos momentos após a declaração de desaparecimento, que está estudado, que é algo muito importante. Deve-se agir o quanto antes, porque a mobilidade atualmente é muito grande e do nada as pessoas estão num ponto e deslocam-se do ponto A ao ponto B com muita rapidez, e as autoridades podem perder o controle muito facilmente da situação. Portanto, aqui um filme muito bem atuado, muito bem realizado, um highlight do cinema português este ano, e que, por muito custo, eu gostava que chegasse ao maior número de pessoas. Muito bem, Bernardo. Diogo, e a tua recomendação? Eu vou recomendar aqui algo que descobri muito recentemente, portanto uma coisa um bocado verde, mas penso que acaba por ser também um desafio interessante, não só para mim reouvir, portanto vou falar de música, mas também aqui para os nossos telespectadores. Interessante, falo de Clubhouse. Isto é um álbum de jazz do Dexter Gordon, saxofonista, que tem aqui uma prestação simplesmente formidável. Eu há coisa de uns meses adquiri um LP seu, One Flight Up, acho que é assim que se chama, One Flight Up. Pai, adorei, gostei imenso, e depois comecei a explorar mais algumas coisas, exatamente, One Flight Up. E mais recentemente descobri este Clubhouse, que eu penso que tem uma produção logo a começar excelente, portanto logo aqui uma excelente porta de entrada. É uma produção da Blue Note, portanto só isso já tem algum peso. E depois a música diz tudo, não é? Fala tudo, e só mesmo ouvindo para se perceber. Agora posso-vos dizer que tem, a nível rítmico, consegue ser algo, não digo funky, mas dá para levantar. Não digo dançar, mas realmente dá para levantar. É um estilo de jazz em que nos imaginamos, se estivermos concentrados, ou até mesmo estando de fundo num clube de jazz em Nova York, ou num filme noir, ou até mesmo num bar de Nova York, nos anos 40 mais especificamente. A minha highlight, digamos assim, vai para a música número 2 até I'm a Fool to Want You, Santinho. Desculpem. Portanto, Santinho não é o nome da música. Vou repetir, I'm a Fool to Want You, porque é extremamente suave, como uma espécie de um romance doce que está prestes a acabar, ou que até está no seu apogeu, mas
um apogeu de contemplação. Portanto, aqui uma música que se destaca, por exemplo, a Clubhouse, a Lady Iris Bibb, já são coisas um bocadinho em ritmos mais acelerados, portanto, batimentos mais acelerados, mas que sem dúvida são, digamos, são curas para os nossos ouvidos. Se vamos a falar de um livro que se calhar nos pode deixar a cabeça um bocadinho a ferver, este Clubhouse é um álbum que nos deixa mais tranquilos, mas tranquilos com qualidade, tranquilos também a poder existencialmente, portanto, ouvimos, vivemos, mas depois existencialmente podemos refletir sobre ele, porque tem esse conteúdo. O jazz é um dos estilos que tem mais portas abertas e, portanto, isto é só mais uma das variantes, mas sem dúvida, no seu melhor, um álbum lançado em 79, gravado ainda nos anos 60, mas sem dúvida uma recomendação e penso que será uma agradável surpresa para muitos de vocês. Muito bem. Nice. Agora vamos à minha recomendação, que é um filme, exatamente, que é um filme que eu vi recentemente, Arrival, de 2016. Opa! Grande produção. Exatamente, muito interessante. No fundo, a história portanto, é explotada pela chegada de naves alienígenas às principais cidades do mundo e com a intenção de se comunicar com os visitantes, neste caso os seres humanos, aliás, com os extraterrestres. Uma linguística e um militar são chamados para decifrar as estranhas mensagens destes visitantes que, naturalmente, vão comunicando através de, portanto, formas e não através de palavras como nós o fazemos, mas de uma maneira muito mais particular. Realizado por Denis Villeneuve, neste caso a linguista interpretada pela Amy Adams e portanto, o militar pelo Jeremy Renner, não sei se é assim que diz. Aqui nós temos uma produção que, a meu ver, tem muita profundidade, no sentido em que, através desta narrativa sui generis, na minha opinião, por confrontar os seres humanos com aliens, consegue fazer uma reflexão filosófica, na minha opinião, sobre a questão do presente, passado e futuro e como muitas vezes nós gostamos muito de organizar o presente, o passado e o futuro de forma, portanto, objetiva, linear, e muitas vezes o passado, presente e futuro não são assim tão lineares quanto isso. E claro, através de uma história que é de ficção científica, acho que se faz uma abordagem muito interessante sobre o peso que as nossas memórias têm na nossa vida e como nos podem, portanto, não é condenar, mas ter um peso significativo na nossa forma de abordar a vida e em como é preciso um caráter muito humanizador, muitas vezes ao longo da nossa vida, para nós conseguirmos aquilo que pretendemos. E pronto. E acho que é, do ponto de vista estilístico, também é muito interessante, do ponto de vista da fotografia e tudo mais, e é uma recomendação muito alta da minha parte. Pronto, e é assim que nós fechamos as nossas recomendações. Antes de finalizar, como é óbvio, podem encontrar o podcast do Barreto em todo o lado, desde o YouTube, onde nos ouvem e veem, até o Anchor, iTunes, Spotify e Google Podcasts. E agradecer aos nossos patronos. Muito obrigado por darem o vosso contributo. Estejam à vontade para nos ajudar a crescer ainda mais, a voar cada vez mais alto, porque é uma ajuda que faz toda a diferença no nosso progresso. E pronto, e daqui a uma semana voltamos. Estejam atentos e muito obrigado pela vossa companhia, digamos assim. Muito obrigado a vocês também. Cuidado com as náuseas, malta. Exatamente, muito cuidado, assim umas pastilhinhas para a náusea e fica tudo bem. É isso. Vá, até para a semana. Até para a semana. Obrigado.